Jesus está guiando a torre de vigia, é o que afirma as testemunhas de Jeová. Agora eu pergunto, será que realmente Jesus está guiando o corpo governante das testemunhas de Jeová? Eu me tornei testemunha de Jeová em 1980. Naquela época era muito difícil informações do passado da organização. O que se sabia era muito pouco, porque naquela época não havia acesso aos livros antigos, não se sabia o que tinha sido ensinado realmente no princípio. Então, o que era ensinado na década de 80 era um ensino totalmente mesclado, ou seja, totalmente diferente daquilo que aconteceu realmente no princípio. Hoje não, depois da internet, podemos ter acesso aos livros antigos e podemos saber realmente o que era ensinado desde o início pelo fundador Charles Taze Russell, por Rutherford e até os nossos dias. Então hoje temos acesso aos documentos antigos e hoje então está tudo às claras, como se diz. E até o próprio corpo governante, o ator de vigia, vendo que não podia esconder por muito tempo, já resolveu realmente mostrar a realidade. Nós vamos observar aqui no livro O Reino de Deus Já Governa, na página 50, um livro que foi escrito em 2014, nós vamos observar que realmente a torre de vigia, ela já mostra o que foi que aconteceu no princípio e o que é que está sendo ensinado agora. Então, na página 50, no parágrafo 5, é dito o seguinte: os estudantes da Bíblia passaram décadas dizendo que o ano de 1914 seria marcante no cumprimento de profecias bíblicas. Mas naquela época eles acreditavam que a presença de Cristo tinha se iniciado em 1874, que ele havia começado a governar no céu em 1878 e que o reino só estaria totalmente estabelecido em outubro de 1914. A colheita ocorreria entre 1874 e 1914 e chegaria ao seu clímax com o ajuntamento dos ungidos ao céu. Então é o que é dito neste livro de 2014, O Reino de Deus Já Governa. Mas realmente o que era que ensinava Russell? Realmente o Russell ensinava que a presença invisível de Jesus tinha começado em 1874. Mas era ensinado que em 1914 seria o fim desse sistema de coisas. Seria o fim na guerra do Armagedon. Era ensinado que esse mundo seria totalmente destruído, os governos seriam destruídos e o reino de Deus assumiria. Mas isso foi mudado principalmente a partir de 1927, quando em 1927 foi mudado o tempo da ressurreição de 1878 para 1918. E a partir de 1930 foi mudado a data da volta invisível de Jesus de 1874 para 1914. Então, com isso, foi descartado a data de 1874 e de 1878. Agora, hoje, as testemunhas de Jeová alegam que tiveram conhecimento antecipado sobre 1914. Então, nós observamos que, na realidade, é uma mentira o que eles afirmam atualmente, porque o que eles acreditavam sobre 1914 era que aconteceria o fim e não o estabelecimento do reino. Na realidade, eles ensinavam que o estabelecimento do reino tinha sido em 1878. Essa que é a verdade. E nós observamos também aqui no parágrafo 6, onde eles dizem: embora o povo de Deus às vezes tente entender detalhes do propósito de Jeová antes que chegue o tempo para o Espírito Santo guiar essas verdades, isso não quer dizer que Jesus não os esteja guiando. Na realidade, Jesus não está guiando o corpo governante. Quem está guiando o corpo governante, na realidade, é a sua própria razão, seu próprio raciocínio, porque eles ensinam coisas que não estão na Bíblia. Eles ensinam mentiras, porque tudo que eles dizem depois é mudado. Como nós sabemos, atualmente já são mais de 300 mudanças nos ensinos da Torre de Vigia. Então Jesus, que é a verdade,
ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não iria estar apoiando o corpo governante que tem ensinado tanta mentira, desencaminhado as pessoas da verdade. E aqui no parágrafo 8 ele diz assim: qual a importância do reino? Em 1928, a Sentinela passou a destacar que o reino é mais importante do que a salvação pessoal por meio do resgate. De fato, é por meio do reino messiânico que Jeová santificará seu nome, vindicará sua soberania e realizará todos os seus propósitos em relação à humanidade. Então observe que aqui, em 1928, eles disseram na Sentinela o seguinte, que o reino é mais importante do que a salvação pessoal por meio do resgate. Então veja que eles colocam o resgate, ou seja, o sacrifício de Cristo, como algo não tão importante. Para eles, o mais importante é o reino. Agora, Jesus realmente veio defender o reino ou veio trazer salvação para o pecador? Será que o reino de Deus precisa ser defendido para não ser tomado? Claro que não. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é soberano. Então Ele reina de eternidade a eternidade. Não é o seu reino que está sob perigo. Não, de maneira alguma. O reino de Deus, Ele não sofre nenhuma ameaça de ser tomado por ninguém. Satanás não pode tomar de Deus, o Todo-Poderoso, o reino. Então a questão da vinda de Jesus não foi destacar o reino, mas foi trazer salvação para o pecador. No entanto, eles dizem aqui que a Sentinela passou a destacar que o reino é mais importante do que a salvação pessoal por meio do resgate. Então nós vamos observar que a Bíblia mostra claramente que o objetivo da vinda de Jesus à Terra foi para resgatar o homem do pecado. Porque o reino de Deus, ele é de eternidade a eternidade. Ninguém consegue tomar de Deus o reino. Vamos começar aqui vendo o que diz João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que é dito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para os que creem nele tenham a vida eterna. No entanto, conforme nós observamos, o corpo governante diz que o reino é mais importante do que a salvação pessoal por meio do resgate. Aqui não, nós vemos que Deus amou o mundo, que enviou Jesus para morrer, para salvar o mundo. Em Hebreus capítulo 10, versículo de 4 a 10, diz assim: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então diz: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelos pecados não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então diz: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então aqui mais uma vez vem mostrando que o sacrifício de Jesus é para nos salvar, para nos resgatar do pecado. Porque o sacrifício de animais, a oblação, não pode tirar pecado. Então foi por isso que Deus enviou Jesus. No entanto, o corpo governante diz que o reino é mais importante do que a salvação pessoal por meio do resgate, menosprezando o resgate, o sacrifício de Jesus na cruz. Vejamos mais um texto, João capítulo 10, versículo 10, que diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então João 10, verso 10 diz que Jesus diz que veio para que tenhamos vida. No entanto, o corpo governante diz que o reino é mais importante do que a salvação pessoal por meio do resgate. No entanto, Jesus diz que veio para nos dar a vida, para morrer, para nos salvar. Vemos também aqui em Marcos, capítulo 10, 45, o seguinte: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então aqui Jesus mostra que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então o objetivo da vida de Jesus foi dar a sua vida como resgate. No entanto, o governante diz que o reino é mais importante do que a salvação pessoal por meio do resgate. No entanto, Jesus disse que não, que veio para dar sua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45. Vemos também João 12:47, Jesus dizendo: se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo. Porque eu vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então Jesus disse que veio para salvar o mundo, não para defender o reino, porque o reino de Deus não precisa de defesa, porque Deus é soberano. No entanto, o corpo governante diz que o reino é mais importante do que a salvação pessoal por meio do resgate. No entanto, Jesus disse: eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então o objetivo da vinda de Jesus foi para salvar o mundo, e não para defender o reino, porque o reino de Deus não precisa de defesa, porque ninguém consegue tirar de Deus o seu reino. 1 João 5,11 diz o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então veja que o testemunho de Deus é que a vida está em Jesus, e Ele mandou Jesus para nos salvar. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. 1 João 5,11. No entanto, o corpo governante diz que o reino é mais importante do que a salvação pessoal por meio do resgate. Aqui nós vemos que Deus enviou seu Filho não para defender o reino, mas para dar sua vida, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Nós vemos também aqui em João, 1 João 4,14, o seguinte: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Então o Pai enviou o seu Filho não para defender o reino, porque o reino de Deus não precisa de defesa, porque Deus é soberano e ninguém toma o reino de Deus. Então Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para Salvador do mundo. No entanto, o corpo governante diz que o reino é mais importante do que a salvação pessoal por meio do resgate. Mas aqui nós vemos que Deus enviou seu Filho para Salvador do mundo, e não para defender o reino, porque o reino não precisa de defesa. Porque Deus é soberano e ninguém toma dele o reino. Então Deus enviou seu Filho para Salvador do mundo. Essa é a verdade. Então nós vemos que a Torre de Vigia, além de suas falsas profecias, seus falsos ensinos, falsas interpretações, ainda menospreza o sacrifício de resgate de Cristo. Ainda menospreza a importância da vinda de Jesus, que foi para morrer para nos salvar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê o like e que Deus lhe abençoe. Até a próxima.